Para completar, preciso te contar que Lohan pode trocar o Flamengo por um outro time da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa noite, Nicola. Já pensou só o Flamengo de time grande se classificar? Vai ser o título mais fácil do Mengão depois da Supercopa em cima do Bayern. O Erisson tá cogitando essa possibilidade no Campeonato Carioca, né? Nesse momento, a gente tem Flamengo e Vasco de grandes passando. Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo, Madureira em terceiro, Vasco em quarto. Eu tenho comigo que o Fluminense vai se classificar. O Fluminense tem a mesma pontuação do Vasco e perde no saldo de gols. Mas enquanto o Vasco pega o Botafogo, o Fluminense pega o Bangu já rebaixado. Pior time do campeonato. Então, imagino que o Fluminense vá vencer por um placar relativamente elástico e ainda que o Madureira ganhe, o Fluminense esteja entre os classificados, tá? Mas aí até tem uma curiosidade, talvez para esses times não basta só se classificar, né? O ideal seria se classificar e garantir, na pior das hipóteses, o terceiro lugar, exatamente para fugir do confronto contra o Flamengo numa semifinal. O primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Já pensou, você tem a possibilidade de pegar o Volta Redonda ou o Flamengo, o que você prefere? O Francisco Souza escreve: vamos Flamengo. Boa noite, Nicola. O Inter usou e abusou do Thiago e não pagou nenhuma prestação ao Mengão, nem os atrasados. E agora vai vender por isso. Por isso que a gente tem que ter fair play. Nem as parcelas atrasadas pagaram. O Carlinho toca no assunto super importante e justo. Só para vocês entenderem. O Inter compra o Thiago Maia do Flamengo e promete o pagamento de 4 milhões de euros. Não paga absolutamente nada. E agora está vendendo o Thiago Maia para o Santos. Em troca do perdão dessa dívida, o Santos vai assumir os 4 milhões de euros e ainda vai bancar o Internacional mais 2 milhões e meio de euros. É por essas e outras que o futebol brasileiro dificilmente vai ser levado a sério. Manda, boa noite, Nicola. Gramado natural é o melhor para os jogadores. BR, eu tô contigo nessa, tá? Só para quem não está sabendo, vários jogadores importantes como Neymar, Memphis Depay, Dudu, Gabigol, Alan Patrick, enfim, uma galera significativa publicou mensagens defendendo o gramado natural contra o gramado sintético. E lembrando que o Brasil é um dos poucos países de campeonato importante que permite a presença de gramados sintéticos, né? Jogadores do Palmeiras e do Botafogo, que são clubes que têm gramado sintético, acabaram não se manifestando, exatamente para não criar um ruído interno. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota dizendo que não existe nenhum estudo que comprove que há mais lesões no gramado sintético em comparação ao gramado natural. Eu acho que a gente tinha que ter um padrão somente com gramado natural, tá? Preciso falar agora sobre o futuro de Lohan. O meio atacante do Flamengo, de 18 anos de idade, não foi para o CSKA, até aí você já sabe. A grande novidade dessa quarta-feira é de que ele pode acabar se mudando para outro clube brasileiro por empréstimo. Existe uma negociação em andamento com o time da Série A, o nome desse time é guardado às 7 chaves por dirigentes rubro-negros. E a ideia do Flamengo e a ideia de emprestar esse atleta é muito bem avaliada no Flamengo. Isso porque o José Boto, o diretor executivo de futebol do Fla, entende que o Lohan tem enorme potencial. E se sair um pouquinho da pressão e dos bastidores do Flamengo, pode acabar vingando em outro clube, voltando para o Flamengo com mais estofo, com mais moral e quem sabe até sendo utilizado. Negócio com o CSKA que teve para acontecer diversas vezes, caiu na última hora. Só para vocês entenderem, o Lohan chegou até a ir para o aeroporto, onde embarcaria rumo à pré-temporada do time russo. Mas na última hora o CSKA não mandou um documento. O Flamengo descobriu que o Lohan e o CSKA se desentenderam também nos momentos finais da negociação e o Flamengo decidiu por suspender a viagem e colocar um ponto final nessa negociação. A pergunta que eu deixo para você é: Lohan, jogador que ainda não vingou no Flamengo, caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário, para dizer que time você torce e o que você pensa do nome desse atleta, beleza? Nicola, boa noite. Será que o Wesley vai mesmo sair do Flamengo? Será uma pena porque o rapaz está jogando muito. Ricardo, estou ficando com a impressão de que está cada vez mais difícil mantê-lo. A última proposta do Zenit, o Zenit ofereceu mais pelo Wesley do que pelo Gerson, o que é muita coisa, cara. O que se especula na Espanha é que o Barcelona vem com proposta boa para metade do ano. E o Flamengo está aguardando pela convocação do Wesley para a seleção brasileira já nas partidas de eliminatórias contra a Argentina e Colômbia.
Como você falou, ele está jogando muito mesmo, então a tendência é que ele seja negociado na metade do ano, tá? Boa noite, Nicola. O dinheiro que o Santos vai pagar ao Flamengo pelo Thiago Maia será à vista? Não, Matheus, não será à vista. Ele vai seguir o fluxo que estava previsto para o pagamento do Internacional. O grande ponto o Inter queria os 2,5 milhões de euros da parte dele à vista. E o pessoal do Santos estava relutando com essa ideia, está dizendo, peraí, pessoal, vocês querem que eu pague os 4 milhões de euros que vocês devem pro Flamengo e vocês ainda querem 2,5 milhões de euros à vista? Hora de falar sobre o Flamengo. E a onda de lesões do ano passado volta a causar preocupação no rubro-negro de 2025. Já são 4 lesões musculares num curto período de tempo. As vítimas do Fla em 2025 foram Alexandro, lateral esquerdo, Juninho, atacante, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, além de Michael, atacante. Casos diferentes, embora todos frutos de lesão muscular. O Michael é a mais nova lesão, ele sofreu um problema na coxa esquerda no jogo contra o Vasco, vai precisar de pelo menos 15 dias para voltar. O Alexandro havia sofrido uma lesão de grau 1 no Fla-Flu. Já o Juninho sofreu um edema na coxa contra o Botafogo, esse vai ser o primeiro a retornar, deve estar à disposição para as semifinais do Campeonato Carioca. Só para lembrar que na temporada passada, o Flamengo sofreu demais com seu departamento médico, muitas lesões de forma consecutiva e ao mesmo tempo, a ponto de o BAP, como uma das primeiras providências assim que tomou posse como presidente do Flamengo, ele causou e promoveu muitas mudanças, entre elas a demissão de Márcio Tanuri, que estava lá no clube há um tempão, para o seu lugar foi contratado José Luiz Ronco. Bora falar agora sobre um outro jogador que esteve nos planos do Zenit, mas permanecerá no futebol brasileiro. Antes de fazer oferta por Matheus Pereira, o Zenit tentou a contratação de Gerson, operação de 28 milhões de euros, que equivalem a 166 milhões de reais. Como é que foi dividida essa grana? 20 milhões de euros fixos, ou 119 milhões de reais, além de outros 8 milhões de euros em bônus por metas facilmente alcançáveis. O Gerson não precisaria ser brilhante para que os 8 milhões de euros estabelecidos no contrato fossem alcançados, assegurando um total de 166 milhões de reais ao Flamengo. Ainda assim, mesmo com tanto dinheiro, o Flamengo disse não à proposta do Zenit. Não é que o Flamengo não aceitou a proposta, fez uma contraproposta. O Flamengo descartou o negócio por entender que o Gerson é super importante. Só para lembrar que alguns dias atrás já havia surgido a notícia do interesse do Zenit no Gerson, e o Flamengo fez questão de desmentir o pai do meio atacante. O pai do Gerson participou de um podcast afirmando que tinha sim um interesse, e o pessoal do Flamengo deixou vazar a notícia de que não tinha proposta alguma. Essa proposta apareceu, foi confirmada pelo Fla e descartada no ato. Agora, sem acordo com o Zenit, vai caber ao Flamengo dar um belo reajuste salarial para o Gerson, que não está nem entre os 8 jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Flamengo. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa aí o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos aqui por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre para mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.